Há uma cidade que nunca existiu de fato. Mesmo assim, milhões de pessoas lembram exatamente onde fica Chinatown, qual rua leva ao porto, ou onde comprar uma arma às 3 da manhã. E também lembram de um homem que passou o jogo inteiro ao lado delas sem dizer uma única palavra. Como um game lançado em 2001, rodando em 32 megabytes de memória, conseguiu criar uma cidade que até hoje parece mais viva do que a maioria dos jogos lançados nos últimos anos. Essa é a história de GTA 3. É a história de como uma cidade fictícia nasceu, problema por problema, nas mãos de desenvolvedores sem tempo, sem orçamento e sem permissão. E por que, mais de 2 décadas depois, ela continua sendo o divisor de águas que separou os videogames entre antes e depois. Fica até o final, porque a história de como esse game quase não saiu do papel é tão boa quanto qualquer campanha de videogame. Bom, para entender como essa cidade nasceu, vamos precisar de um pouco de contexto. Em 1988, um pequeno estúdio escocês chamado DMA Design ficou famoso mundialmente com Lemmings. Um fenômeno, mas como quase tudo nos anos 90, o sucesso não durou muito. Foi num período instável e com a empresa estando à venda e sem rumo que um pequeno time de desenvolvedores começou a fazer um jogo sobre perseguições entre polícia e ladrão. O jogo tinha a câmera de cima e se chamava Race and Chase. Só que durante os testes eles perceberam algo por acidente. Quando eles atropelavam os NPCs, a polícia ficava muito agressiva e aquilo virava uma perseguição bem mais legal do que o resto do jogo em si. Ninguém queria ser o policial. Era muito mais divertido ser o bandido. Foi aí que em 1997, Racing Chase virou Grand Theft Auto, ou GTA 1. Em 1998, a Take-Two comprou os direitos da franquia, e no pacote vieram 2 produtores ingleses, os irmãos Sam e Dan Houser, que logo criaram um selo com uma identidade agressiva, quase de gravadora de rock. O nome Rockstar Games. A visão deles era simples de dizer, mas difícil de executar. Fazer jogos que parecessem filmes. I'm afraid. Em 1999, a Take-Two recomprou a própria DMA. Pela primeira vez, a ambição de Nova York, a visão de Hollywood dos irmãos Houser e o talento técnico do estúdio escocês estavam sob o mesmo teto. Faltava só uma coisa: alguém decidir construir uma cidade de verdade sem esperar a autorização de ninguém. No fim de 1999, esse grupo em Edimburgo tinha acabado de terminar outro jogo. Sem próximo projeto aprovado por Nova York, 2 nomes decidiram simplesmente começar: o diretor de arte Aaron Garbett e o produtor Leslie Benzies. Segundo o próprio ex-diretor técnico da equipe, Obi esse cara que está aparecendo na tela, ele revelou esse detalhe décadas depois num blog pessoal. Não existia aprovação formal do projeto, existia um time pequeno, cerca de 23 pessoas e vontade de fazer algo nunca antes visto. Internamente, o projeto nem se chamava GTA ainda, ele era citado sob o codinome Godzilla. A meta, pegar tudo que a franquia já tinha visto de cima e construir isso pela primeira vez como um lugar de verdade, tridimensional
e vivo. Mas então aconteceu algo que ninguém da equipe esperava. Os 4 primeiros meses de desenvolvimento aconteceram num dev kit emprestado do Dreamcast, não no PlayStation 2. Mas o Dreamcast se tornou um fracasso comercial, e ficou claro que o futuro da geração seria da Sony. Só uma curiosidade: décadas depois, os fãs provaram através de engenharia reversa que o Dreamcast teria dado de conta de rodar o game. Inclusive, hoje em dia, é possível jogar GTA 3 nativamente pelo Dreamcast através de algumas gambiarras feitas pelos fãs. Mas, nos anos 2000, ninguém tinha tempo de apostar no console errado. A cidade havia mudado de casa antes mesmo de ter uma única rua construída. E o problema seguinte era ainda maior. A divisão de trabalho era clara. Em Nova York, Sam e Dan Houser definiam clima, época, roteiro e os personagens. Já o time técnico na Escócia decidia a jogabilidade, mecânicas, a modelagem dos personagens e tudo mais. O grupo era tão pequeno que quase não tinha tempo para burocracia. Alguma ideia surgia, algo era desenhado ou escrito, e no dia seguinte já precisava estar funcionando dentro do game. E esse pequeno grupo precisava fazer tudo o que existe em Liberty City caber dentro de 32 megabytes de memória. Cada prédio, cada carro, cada uma das centenas de NPCs espremidos juntos com a física e som de uma cidade inteira. Hoje, uma única foto do seu celular ocupa mais espaço do que toda a memória disponível para rodar Liberty City. Só que ainda tinha mais um problema. Além da memória, existia outro inimigo: o próprio DVD do PlayStation 2. Cada prédio, cada poste e cada esquina precisavam ser lidos do disco antes mesmo de você chegar até eles. Se o console demorasse 1 segundo a mais, a ilusão acabava. Ruas desapareciam, prédios surgiam sem textura, pedaços da cidade simplesmente não existiam a tempo. Claro que isso não era um problema exclusivo de GTA 3. Jogos como Silent Hill escondiam as limitações do hardware atrás da famosa neblina, carregando o cenário aos poucos sem que o jogador percebesse. A diferença é que GTA 3 não precisava esconder um corredor ou uma rua. Precisava esconder uma cidade inteira em um mundo aberto complexo, onde o jogador podia decidir ir para qualquer direção a qualquer momento. Foi aí que entrou em cena o programador Adam Fowler. Parte do trabalho dele era encontrar uma forma de alimentar Liberty City sem que o jogador percebesse. Ele reorganizou milhares de arquivos aproximando no próprio disco tudo aquilo que ficava perto de você dentro da cidade. Assim, quando você atravessava um bairro, o console já estava procurando a próxima rua antes mesmo de você enxergá-la. Ele testou, ajustou, reorganizou tudo de novo, testou outra vez, mas em determinado momento a equipe bateu numa parede. Não importava o que eles fizessem, o DVD simplesmente não conseguia ler os dados rápido o suficiente. No fim, a única saída foi aceitar o limite da máquina. Em algumas partes, o jogo diminuía discretamente a velocidade do jogador. Não porque os desenvolvedores queriam que você dirigisse mais devagar ou algo do tipo, mas porque Liberty City precisava de alguns segundos a mais para existir. Console errado, pouca memória, disco lento demais para a ambição dos desenvolvedores. O verdadeiro vilão do GTA 3 nunca teve um nome, nunca apareceu numa cutscene e nunca foi derrotado de verdade. Apenas contornado, problema por problema. E foi assim, apesar do hardware e não graças a ele, que essa cidade começou finalmente a ganhar um nome. Aqui está o motivo pelo qual você ainda lembra desse jogo 2 décadas depois. É ela, Liberty City. Uma cidade construída para parecer um lugar onde milhares de pessoas já tinham vivido muito antes de você chegar. Nós começamos em Portland,
Essa parte da cidade, inspirada principalmente no Brooklyn e no Queens, é uma região tomada por fábricas, galpões, docas e ruas estreitas. Tudo parece velho, enferrujado, cansado. E quem manda ali é a Máfia Leone, comandada pelo velho Salvatore Leone, um chefe de máfia clássico, do tipo que usa terno preto e resolve tudo com telefonema. As primeiras missões no jogo são praticamente um estágio dentro da família. Você trabalha para o Luigi, dono do clube de strip, levando garotas de programa e assassinando capitães rivais. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Assim que você pegar, avisa para me saber que foi você que pegou. R$30. Depois, trabalha para o Joey Leone, filho do Salvatore, um mecânico que vive debaixo de um carro dando ordens. Com ele você planta bombas em carros, rouba carros fortes, e também vira motorista de fuga de um assalto a banco. Só que Portland não é só máfia. Do outro lado da ilha, em Chinatown, ficam os Tríades. Uma organização chinesa que controla lavanderias e fábricas de peixe como fachada, e que vive em guerra aberta contra os Leone. E lá em Hepburn Heights, isolados e com pouco poder de fogo, estão os Diablos, liderados por um sujeito chamado El Burro. E talvez seja por isso que Portland funciona tão bem como começo de game. Cloud chega ali sem dinheiro, sem aliados, sem saber em quem confiar. E a cidade também não confia nele. Cada esquina esconde um criminoso pior do que o outro, dispostos a te trair assim que você não for mais útil. Depois de horas sobrevivendo ali, finalmente chega a hora de atravessar a ponte, e Liberty City muda completamente. E chegamos em Staunton Island, inspirado em Manhattan, com arranha-céus de vidro, avenidas largas, bolsa de valores e um estádio. É a parte rica da cidade, e onde o crime se torna mais sofisticado. Em vez de mafiosos escondidos em becos, você lida com a Yakuza. Liderada pelos irmãos Asuka e Ken de Kassen, a Yakuza é uma das poucas organizações aliadas de Cloud depois de sair de Portland. Você faz diversas missões para os irmãos, incluindo a Sayonara Salvatore, quando você mata Salvatore Leone a mando da Yakuza, depois dele te trair em Portland. Mas em Liberty City, alianças nunca duram. E mais tarde no jogo, o próprio Cloud trai a Yakuza, assassinando Kenji e jogando a culpa no cartel colombiano liderado por Catalina. Nessa cidade, só existe uma lei: a sobrevivência do mais forte. E então vem Shoreside Vale, inspirada em Staten Island e nos subúrbios de Nova York. Ela parece quase tranquila, casas, jardins, ruas largas e até mesmo um aeroporto internacional. Pela primeira vez, a cidade dá a impressão de respirar. Mas é apenas aparência, porque é justamente ali, no meio da calmaria suburbana, que o jogo te coloca contra o próprio cartel colombiano numa guerra aberta. E é ali onde Liberty City cobra a última conta. Depois de atravessar uma cidade construída sobre mentiras e traições,
Cloud finalmente encontra a Catalina mais uma vez. A mulher que o traiu no primeiro minuto de jogo agora é a última pessoa entre ele e o fim daquela jornada. A vingança finalmente acontece, e pela primeira vez desde o início da história, Liberty City parece não ter mais nada para cobrar dele. Sinceramente, para mim, talvez o maior mérito de Liberty City seja que ela nunca espera por você. Até hoje é impressionante o nível de detalhes da cidade e a complexidade dos NPCs. Hoje em dia é comum e esperado um jogo com essa riqueza de detalhes, mas para a época é revolucionário. Quando você estaciona um carro e fica parado, a cidade continua vivendo sem se importar. Pessoas atravessando a rua, motoristas buzinando, acidentes de trânsito, ambulâncias resgatando vítimas, gangues brigando por território em esquinas que você nem visitou ainda. E até mesmo NPCs conversando com sotaques diferentes, dependendo da região da cidade. Como se o Cloud nem existisse. Nenhuma cidade de videogame até aquele momento tinha sido construída para viver independente do protagonista. E a cidade não te convencia de ser real só pelos olhos. Convencia pelos ouvidos. As rádios de GTA 3 fazem muito mais do que tocar música. Elas dão voz à cidade. Cada estação parece pertencer a um bairro diferente. O hip hop, o reggae, a música clássica, o rock revoltado dos anos 2000. Mas há uma emissora que conseguiu fazer algo ainda mais impressionante. A Chatterbox FM. Apresentado por Laszlo Jones, e eu já volto para falar dele, o programa parecia uma transmissão que realmente poderia existir em qualquer cidade americana. Enquanto você dirige pelas ruas de Liberty City, moradores ligam para reclamar da vida, contar histórias completamente absurdas ou defender as teorias mais insanas que você já ouviu. All right, another award-winning show on Chatterbox. Today we're talking about anything, it seems. If you have something to say about anything, call now. Hello, caller. You're on Chatterbox. Yeah, hi, I love the show. Love hearing people's opinions. That's what made this country great. People and opinions and stuff. Most of all, guns. I had it with people whining about guns kill people. Guns don't kill people. Death kills people. Ask a doctor. It's a medical fact. You can't die from a bullet. You can die from a cardiac arrest or organ failure or major hemorrhage. A small piece of metal ain't the problem. Besides, I only use my machine gun in the safety of my own home and car. I ain't hurting nobody. And countries that don't have guns ain't American. You know, that's a really good point. Countries that don't have guns aren't American. You know, if more people had guns, we'd have less shootings in this country. All right, hello, you are on Chatterbox. Hello, Laszlo. I'm a first-time caller. I recently moved to Liberty City from Hampshire in England. Oh, really? How do you like it? I mean, is it hard to get used to the language? You speak English pretty good. Oh, thank you, Laszlo. Yes, I do like it here. There's one thing, though, that's very different and rather worrying. When I was a boy in England, I had a nanny. She was very strict, Laszlo. Yeah, well, I mean, there's excellent child care here in America, you know. Well, I'm sure. But the thing is, Laszlo, when I was a naughty boy, I would get spanked. Nanny would spank me when I was naughty. And now Freddie needs a nanny, because when Freddie's naughty, he needs to get spanked. Well, there's some child psychologists who probably say that spanking can be harmful to a child's emotional development. Absolute rot, Laszlo. It's lovely. Freddie needs a nanny. He needs a nanny, Laszlo, because Freddie's been a very naughty boy. How old is your son? Excuse me? How old is your son? I don't have children. I can't stand the little brats. But Freddie needs a nanny. All right, that's enough of him. God, who gave this guy a green card? This is Chatterbox. We're talking about short guys, nannies, taxes, and anything sane you'd like to bring to the party. All right, hello, next caller. You're on Chatterbox. Hello, Laszlo. Did that woman say she was a nanny? Because Freddie needs a nanny because he's been a very naughty boy. No nannies. E talvez o mais curioso é que boa parte dessas vozes nem eram de atores profissionais. Para gravar os programas, Laszlo chamou amigos, vizinhos e colegas de rádio.
Um dos ouvintes mais memoráveis, um homem completamente obcecado em comer animais esquisitos, era interpretado pelo próprio pai dele. All right, Liberty City, this is your talk radio show Chatterbox, where your opinion matters. Let's go to the phones. Hello, caller, you're on Chatterbox. Hey, you ever had possum? That's some good eating. Nah, I really can't say I have. Well, you ought to try it sometime. I tell you, man, it's good eating. Possum, raccoon, even zebra meat cooks up pretty good. Do you have anything else to say, or... Pigeons. Pigeons are good, too. Sometimes they come with notes attached, just like a fortune cookie with wings. Squirrels are not so good. They taste like goldfish. Meat's real stringy. You know what I mean? Actually, I can't say that I do. But if I did eat too much squirrel and put on a few extra pounds, I'd use the Dormatron. Tudo aquilo parecia improvisado, parecia caótico, parecia real, puro suco da sátira americana. No fim das contas, as rádios faziam muito mais do que preencher o silêncio entre uma missão e outra. Elas lembram o tempo todo que Liberty City estava viva, conversando e enlouquecendo, mesmo quando Cloud apenas passava por ela. Agora, só uma curiosidade. O Laszlo Jones da vida real escrevia programas de rádio, diálogos comerciais e até ajudava na direção das performances de voz na Rockstar. Ele foi um dos principais roteiristas de GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, Red Dead Redemption 1 e GTA 5. Ou seja, ele não só interpretava Laszlo, o cara foi fundamental e ajudou a construir o humor típico da Rockstar por quase 20 anos. É muito mais do que só um personagem que foi humilhado por Trevor e Michael no GTA 5. I need music, or you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right, now drop it. Bom, curiosamente, Liberty City acabou sendo uma personagem tão forte por conta própria que talvez nem precisasse de um protagonista tradicional. Uma cidade que já respirava sozinha, com suas próprias regras, seu próprio som, sua própria vida. Mesmo assim, ela ganhou um. Você passou horas com ele, matou por ele, foi traído, atropelado, baleado, tudo vestindo a pele dele. E o jogo inteiro, ele nunca disse uma única palavra. Seu nome é Cloud. E o motivo de ele nunca ter falado é mais interessante e sensato do que qualquer teoria de fórum da internet. Nos documentos de design originais, Cloud foi esboçado como um forasteiro de cerca de 29 anos, chegando numa cidade que não tinha pressa nenhuma em recebê-lo. Segundo a Rockstar, a equipe gostou do conceito de um assassino forte e silencioso, contrastando de propósito com um elenco de mafiosos neuróticos e falantes ao redor dele. Com o protagonista mudo, o jogador se identificava facilmente e projetava sua própria voz sobre alguém que nunca discordava e nunca hesitava. Bom, essa é a versão bonita da história. Existe outra, e ela é bem mais crua. Em 2023, houve Leave me alone! Esse cara que tá aparecendo aqui na tela foi perguntado diretamente nas redes sociais por que Cloud nunca falou. E ele respondeu isso. Abre aspas. Pelo menos, parte do motivo foi porque precisávamos cortar custos. O departamento de áudio já estava sobrecarregado. Fecha aspas. Na realidade, não existe contradição real entre as duas versões. Só duas maneiras de contar a mesma decisão. Um design para a identificação do jogador? Sim. Mas também uma equipe pequena, sem orçamento de áudio sobrando, escolhendo onde investir cada hora de trabalho. Por incrível que pareça, Cloud nunca é dito em voz alta durante o jogo inteiro. Nós só descobrimos o nome dele
3 anos depois em GTA San Andreas, quando a vilã Catalina, sua ex-parceira, o motivo de tudo aquilo ter começado, o menciona numa ligação telefônica. Sobre o destino de Cloud depois dos eventos de GTA 3, ninguém sabe, de propósito. Numa sessão de perguntas e respostas em 2011, um fã perguntou diretamente se ele estava morto. A resposta foi curta e definitiva, mas não fechou porta nenhuma. Abre aspas. Ele definitivamente não está morto. O que mais aconteceu com ele, não sabemos. Fecha aspas. Talvez essa seja a verdadeira genialidade por trás de Cloud. Numa cidade cheia de gente gritando, mentindo e negociando o tempo todo, o único personagem que nunca abriu a boca foi, ironicamente, o único em quem você conseguiu confiar o jogo inteiro. Porque ele era você, e a cidade em volta dele fazia todo o barulho que ele nunca precisou fazer. O lançamento de GTA 3 estava marcado para 3 de outubro de 2001. 22 dias antes dessa data, os ataques de 11 de setembro atingiram o World Trade Center, a poucos quarteirões do escritório da Rockstar em Manhattan. Naquele mesmo prédio, onde meses antes um pequeno time tinha decidido começar a construir uma cidade, sem pedir permissão a ninguém, agora ninguém sabia se aquela cidade deveria sequer existir. A equipe se viu numa posição impossível. Um jogo violento, ambientado numa cidade fictícia e extremamente parecida com Nova York, prestes a chegar às lojas semanas depois da própria Nova York ter sido atacada de verdade. Dan Houser relatou anos depois que chegou perto de cancelar o lançamento por completo. Aquela era uma cidade linda que tinha acabado de ser atacada e ali estava a equipe, prestes a lançar um drama criminoso e violento ambientado numa cidade que não era tão diferente dela. A Rockstar adiou o lançamento em 3 semanas. As mudanças foram pequenas, cerca de 1% do conteúdo, mas bem específicas. A cor das viaturas policiais, que lembrava demais o esquema de cores da polícia de Nova York, virou um esquema genérico entre preto e branco. A rota de voo de um avião foi alterada para não parecer mirar em um arranha-céu, e uma missão inteira com referências a terroristas foi removida. Depois de quase 2 anos de trabalho, um adiamento inesperado e semanas de medo genuíno de que o projeto inteiro fosse cancelado, finalmente havia chegado o dia. 22 de outubro de 2001, GTA 3 chegava nas lojas. O que fez desse jogo algo tão diferente não foi só a violência ou a liberdade, foi a combinação, numa escala nunca antes vista, de um mundo tridimensional totalmente aberto, uma história de traição e vingança e a sensação genuína de que aquela cidade continuava existindo mesmo quando você não estava fazendo nada em especial. Hoje, isso parece óbvio. Em 2001, era revolucionário. GTA 3 se tornou o jogo mais vendido de 2001 nos Estados Unidos. Somou mais de 100 indicações a prêmios de fim de ano e vendeu, ao longo dos anos, mais de 14 milhões de cópias. Praticamente da noite para o dia, Mundo Aberto deixou de ser um conceito de nicho e virou o padrão ouro que toda desenvolvedora do planeta queria replicar. O que importa olhando de hoje é isto. Mais de 2 décadas depois, é fácil esquecer o quão radical era a proposta de uma cidade inteira viva, navegável, num hardware que mal conseguia carregá-la a tempo. GTA 3 não foi só um jogo bem sucedido, foi o divisor de águas que separou os videogames de antes e depois. A pedra fundamental que criou um império que décadas depois ainda dita os rumos da indústria inteira.
No começo desse vídeo, eu disse que há uma cidade que nunca existiu de fato. Liberty City nunca existiu. Cloud nunca falou. Mesmo assim, 20 anos depois, você lembra exatamente onde e como tudo aconteceu. Talvez esse seja o maior elogio que um videogame pode receber. Você esquece que ele é um videogame. Se você curtiu esse mergulho em GTA 3, deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários o que acha que deve melhorar. Eu leio todos eles e agradeço a sua atenção até aqui. Valeu e até a próxima.